Buena, gurizada, tranquilo? Hoje está eu e o Profiléu aqui para falar sobre as valências físicas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês estão vendo, mas estamos aqui para dar uma explicadinha um pouquinho da aula passada para vocês e dar continuação a ela essa semana. Os slides que vocês vão ver é referente ao texto da semana passada, tá? Resumindo, então, um pouco o que é as valências físicas. Valências físicas é todas aquelas capacidades que a gente nasce com elas e que durante a vida a gente pode treinar elas, a gente pode atingir o potencial que elas têm, certo? Então, força, que é o exemplo de hoje, é um exemplo de valência física, porque todo mundo nasce com uma determinada capacidade de fazer força, e quanto mais se treina ela, mais forte a gente fica. No caso, se nós não treinarmos, não quer dizer que a gente vá perder, mas a gente não alcança total o potencial que teria para alcançar de determinada valência e ela vai, com o tempo, ela vai diminuindo, mas perder a pleno a gente não vai perder. Isso aí. Outros exemplos são velocidade, agilidade, coordenação motora, flexibilidade, mobilidade e equilíbrio, certo? Bom, a gente tem algumas diferenças entre valências físicas e habilidades motoras, né? As valências, como a gente disse, são aptidões em potencial que a gente consegue treinar. Então, a gente nasce com a capacidade de produzir força, de produzir flexibilidade, e a gente ainda pode treinar para alcançar um maior potencial. Habilidades motoras são movimentos que a gente vai fazer que a gente não nasce sabendo. Como, por exemplo, chutar, o arremesso do basquete. Isso são habilidades que a gente vai aprender com o treinamento, mas a gente não nasce sabendo. Isso não é inato. É algo que a gente vai adquirir conforme a gente vai treinando. Isso. E para a prática de esportes, as duas são muito importantes, né? Tanto as habilidades motoras quanto as valências físicas. Para te ter um alto potencial, por exemplo, jogando futebol, quanto mais resistente, veloz tu for, mais forte conseguir ter teu chute, mais explosão muscular tu tiver, melhor é a tua qualidade. Porém, tu tem que ter as habilidades para poder jogar o futebol. Então, tem que aprender a chutar, correr e chutar. E isso se treina, né? Isso se aprende e se treina. Aqui. Bom, capacidades condicionais e capacidades coordenativas, né? São duas divisões das valências físicas. A capacidade condicional a gente pode chamar de força, flexibilidade, velocidade e resistência. E as capacidades coordenativas seriam o equilíbrio, o ritmo, coordenação, que são as que são determinando predominantemente pelas capacidades coordenativas. São coisas que a gente, através da coordenação, consegue desenvolver, né? O equilíbrio, o ritmo e a própria coordenação motora são as capacidades coordenativas. Isso aí. Dentro do esporte, a qualidade técnica do indivíduo, né, do atleta, do aluno, ela está sempre ligada a essas capacidades coordenativas, né? O equilíbrio, ritmo, coordenação motora. Quanto mais fino for esse ajuste nessa técnica, mais habilidade ele vai ter naquela habilidade que ele for exercer dentro do esporte. Falar um pouquinho sobre a força, então. Tá? A força é a capacidade de exercer tensão contra uma resistência. E ela é divididas, pode ser divididas em... Vai lá, Léo. Força máxima, que é a maior força que o indivíduo consegue fazer em um único movimento. A força dinâmica... Opa, desculpa. Vai. Tá. A força dinâmica, que é a força sendo exercida com a presença de movimento. Então, quando tu levanta um balde pesado do chão, tu está fazendo uma força dinâmica, porque tu tirou ele do chão e tu está exercendo um movimento. A força estática, que é a força sendo exercida sem a presença de um movimento, que é o que nós fizemos várias vezes lá na escola, que seria a cadeira, né? Que a gente produz força, mas não faz movimento nenhum, a gente produz força só para manter uma posição ou algum objeto em alguma posição, né? E a força explosiva, que seria uma mistura de força e velocidade, tá? Que é a capacidade de exercer o máximo de energia num ato explosivo. Esse é o desafio da semana. Tem 2 exemplos de força, certo?
O primeiro, sabe me dizer qual é, Léo? É muito semelhante ao da cadeira lá, né? Que é o que a gente chama de prancha, que é uma força estática, né? Onde a gente vai ficar exercendo força sem nenhum tipo de movimento, apenas para manter uma posição. Exatamente. E o desafio da semana é por 3 dias consecutivos. Vocês devem fazer 1 minuto, ficar 1 minuto nesta posição, tá? Idêntica da menina da foto ali. Sor, não consigo 1 minuto direto. Divide em 2 vezes de 30. Não consigo 30. Divide em 3 vezes de 20. E assim até vocês conseguirem 1 minuto por dia. E o segundo desenho ali seria um exemplo de força explosiva. Explosiva. A menina tá parada, com os 2 pés juntos, tentando fazer um salto para frente, com uma explosão de movimento de perna, saltar o mais longe possível, né? O que a gente chama de salto horizontal. Ano passado, quando a gente trabalhou atletismo, quem teve, a gente fez direto esse exercício. Isso. Todo mundo teve, na verdade, eu acho, né? Essa parte. Quem tá chegando no 5º ano, acho que no 4º ano não teve, mas do 5º em diante tiver. Mas o 4º ano fez a força explosiva ano passado, no circuito de brincadeiras que a gente fez lá de 1º a 4º ano, que tinha lá no... Ali depois do circuitinho ali que a gente pintou, lembra? Que tinha uma parada onde eles botavam a mão e depois faziam a força explosiva. Eles já tá fizeram pintado também. No chão da escola lá, né? Isso, tá pintado lá no chão da escola. E o desafio da força explosiva é, então, nesses mesmos 3 dias, cada dia vocês devem fazer 5 saltos, medindo a distância que vocês conseguem saltar, tá? Parado, um pé do lado do outro, salta e marca onde caiu. É onde o pé bate no chão primeiro, não pode cair e sair andando para frente. E aí vocês vão anotar essa maior distância que vocês conseguirem saltar, certo? Mas não vai ficar só nisso, né? Acho que a gente podia fazer mais alguma coisa. O que tu acha? Umas perguntinhas sobre o texto, para ver se eles aprenderam? Se eles estão vendo os vídeos, né? Não vai fazer o vídeo, eles não vê. Se eles prestaram atenção do início até o fim do vídeo, eles vão saber responder essas 3 questões que tem aí. Qual a diferença entre valências físicas e habilidades motoras? Quais são as capacidades físicas condicionais e as capacidades físicas coordenativas? E aí eles vão pensar no dia a dia deles e citar 3 exemplos que eles estão utilizando força. Pode ser qualquer exemplo, desde que eles usem no dia a dia deles. E a gente usa bastante, só ler o texto, rever o vídeo aqui com os slides e pensa no seu dia a dia. Isso aí. Isso, então? Isso, quem quiser registrar e nos mandar por algum desses contatos, ou o nosso e-mail, ou o Instagram do colégio, tá aí os contatos para eles, certo? Beleza. Beijão, então. Boa semana. Beijo. Boa semana para vocês.